Um dos meus maiores sonhos sempre foi ser pai. E antes de a gente ter o Anthony, eu fui surpreendido com a notícia, com o diagnóstico, que seria praticamente impossível eu ter filho de maneira natural, né? Senti algumas dores, fiz exames, consultas com médicos e até uma cirurgia. Antes dessa cirurgia, a chance de eu conseguir ter filho era praticamente zero. O médico chegou a falar que era 99,9% de chance que eu não conseguiria ter um filho de forma natural. Logo após a cirurgia, para minha surpresa, a gente conseguiu ter o nosso filho. A Larissa ficou grávida. E um dos grandes desafios, na verdade foi uma grande surpresa mesmo, né? Foi realmente a gente não estava se sentindo preparado naquele momento. Hoje eu percebo que o Anthony veio para reforçar a minha união, a minha e da Larissa, como marido e mulher, e fazer de nós realmente uma verdadeira família. Eu tive uma gestação super tranquila, tive um parto super saudável também, e o Anthony nasceu super saudável, sempre se desenvolveu muito bem, tanto a questão do engatinhar no tempo certo, tanto a questão de correr, caminhar no tempinho certo. Quando o Anthony estava no maternal, que a escola, né, nos trouxe para uma conversa em família, dizendo sobre alguns pontos do desenvolvimento do Anthony que não estavam sendo alcançados. Então a gente foi até um neurologista, onde a gente fechou o diagnóstico de autismo, né, nível 2, pela questão da fala, né? Então, após isso, nós começamos com as intervenções, né, toda uma equipe para fazer todos esses estímulos para o desenvolvimento necessário do Anthony, que alguns pontos, né, da criança já estavam em atraso, mas por nós não ter esse conhecimento, a gente nem imaginava, então foi uma surpresa para nós. No momento, até agora, não posso dizer assim que eu tenha tido algum sentimento em relação a isso. Até porque quando as pessoas falam de autista, muitas vezes parece que a gente está limitando a pessoa ao diagnóstico, reduzindo ela apenas a um diagnóstico, né? E não, nós todos somos feitos imagem e semelhança de Deus. Então, para mim, na verdade, acho que aí é o grande ponto que eu defendo, que a gente possa sempre criar o Anthony como criança, da forma natural, né? Para mim, ele é meu filho e simplesmente não muda nada se ele tem autismo ou não. E sinceramente, até vindo para cá, eu comentei com a Larissa, se eu pudesse, teria mais 10 igual a ele, porque meu filho é incrível. Bom, eu quando recebi o diagnóstico, eu tive aquela preocupação de mãe, né? Em nenhum momento, até o meu choro do diagnóstico foi pelas preocupações, né? Especialmente o preconceito, né? Que hoje em dia as pessoas têm muito preconceito, né? Como o Jonathan falou, elas limitam, elas incapacitam aquela pessoa por ela ter uma deficiência, ter uma condição, né? Então, foi mais nessa preocupação de mãe, de meu filho sofrer algum tipo de preconceito, pelo desenvolvimento dele também, que a gente se preocupa muito, né? Então, graças a Deus, o Anthony é uma criança surpreendente, é uma criança incrível, que está ultrapassando todos os obstáculos que ele tem, enfrentando os seus desafios, claro, de uma maneira às vezes mais difícil, de uma maneira mais lenta, mas conquistando todo o aprendizado, desenvolvendo, e a gente é muito feliz com isso. Passar um dia com o Anthony é um privilégio, a palavra é essa, é um privilégio, porque hoje, por exemplo, ele foi no meu escritório, a gente até tirou uma foto lá, ele sentado na minha mesa, me cumprimentando, como se fosse um cliente. Então a gente brinca com ele brinca com a gente.
Então, sinceramente, não estou tratando aqui do meu filho autista, eu estou tratando aqui do meu filho Anthony, que é um privilégio, né, o dia a dia com ele. Essa parte do autismo, do diagnóstico, quando nós tivemos, primeiro passo importante é a família incluir. Essa inclusão tem que partir da família. E o desenvolvimento do Anthony muito se deve justamente por esse laço da família, né, que ele tanto ama, por esse laço também de toda a equipe, né, escola, toda a equipe que ele faz o acompanhamento, que é de extrema importância quando a gente tem um diagnóstico ainda mais precoce para o desenvolvimento da criança, é muito importante. E o meu recado para vocês no dia de hoje, na conscientização do autismo, é que se você tiver um diagnóstico, você abra o teu coração, entrega para Deus, Deus te dá a capacidade para você superar todos os obstáculos. A palavra-chave para quem tem uma criança autista é paciência. Assim como todas as outras crianças demandam de tempo e paciência, a autista é mais ainda. Então o amor, ele supre todas as dificuldades. O maior erro que às vezes a gente comete como família, como pais que recebem um diagnóstico, é querer limitar os nossos filhos, né, através desse diagnóstico. E a gente tem que saber que, apesar de um diagnóstico, é uma criança que está em desenvolvimento, é uma criança que tem vontade de brincar, uma criança que tem vontade de socializar. Então, para a gente, como pais, família, o primeiro passo é fazer essa inclusão, né? Essa inclusão na sociedade é muito importante. Eles terem a convivência com a sociedade, né? Ter essa questão social. Então, vocês, pais, conheçam os seus filhos. Eu sei, às vezes não é fácil, a gente tem as nossas preocupações, mas não podemos cometer o erro de privá-los, né? Privá-los de viver a sua infância, viver todas as etapas, depois vem a adolescência, a fase adulta, porque nós, pais, que vamos preparar os nossos filhos para o caminho certo. O que eu quero dizer para você, pai, direcionado para o pai, você ainda vai poder jogar bola com seu filho, você ainda vai poder brincar com seu filho, aproveitar com seu filho, e o quanto antes você correr atrás de um bom tratamento, bom acompanhamento para o teu filho, maiores são as chances de ele ter uma vida com independência, ele vai poder trabalhar, casar, ter filhos, e é isso que eu e a minha esposa, a gente busca para o nosso filho diariamente, né? Dar condições para que ele consiga alcançar aquilo que Deus tem para ele, aquilo que, né, a gente sabe que a gente quer para ele também. Uma vida com independência, que ele possa desenvolver o máximo possível do seu potencial. Tá certo, pessoal? Obrigado e Deus abençoe. Obrigada e Deus abençoe também.